Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Damos graças a Deus por mais um momento de esperança. Sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe ao estudarmos a sua santa palavra. Compartilhem com os seus amigos as mensagens de fé e de esperança que a palavra de Deus traz ao nosso coração. O título da nossa reflexão é A Senha para Entrar no Céu. E o verso bíblico para a leitura está no livro de Hebreus, no capítulo 12 e o verso 14. E diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Meus amigos, a mensagem de Deus nesse texto bíblico é muito clara em dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Em outras palavras, a santificação é a senha para entrar no céu. Alguém pode me perguntar, mas o que significa viver uma vida de santificação? Uma vida de santificação, meus amigos e meus irmãos, tem o seu início no momento em que o pecador aceita Jesus como seu Salvador. A partir desse momento, então, o pecador é separado para viver uma vida com Deus ou para viver para Deus. E ao fazer isto, ele vive na presença de Deus, sem ter nenhuma condenação, porque Jesus pagou o preço da sua salvação. E pelos méritos de Cristo, a pessoa se torna uma pessoa santa e sem condenação na presença de Deus. Mas para compreendermos melhor o assunto da santificação, nós precisamos olhar para a vida de Jesus, porque Jesus é o nosso modelo em santificação. Eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito sobre a vida de Jesus quando ele ainda era criança, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e no verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E eu pesquisei também este verso bíblico na Bíblia Linguagem de hoje. E na Bíblia Linguagem de hoje está escrito que Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Assim, meus amigos e meus irmãos, nós cremos que a vida de Jesus, desde criança, é o exemplo de verdadeira santificação. Eu quero que vocês leiam agora comigo o que Jesus disse na sua fase adulta, durante o seu ministério. Nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 15 e o versículo 10. Jesus diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Meus amigos, observem que, de acordo com o testemunho de Jesus, a obediência aos mandamentos de Deus faz parte da santificação. E é por esse motivo que Satanás, ele não para um minuto, nem um momento sequer, de tentar as pessoas e fazer com que as pessoas não obedeçam os mandamentos de Deus. E eu quero dizer para vocês ainda que, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, a santificação é um estilo de vida que agrada a Deus. E não só agrada a Deus, mas também é um estilo de vida que nos prepara para o encontro com Jesus,
quando ele vier buscar os seus filhos, quando ele vier buscar a sua igreja, aqueles que lhe são fiéis, para levar para o céu. Sem observar os mandamentos de Deus, sem guardar os mandamentos de Deus, ninguém é santificado. Muitas pessoas acreditam que só aceitar a graça de Deus, isso já basta. Sim, para ser salvos, nós precisamos da graça de Deus. Mas para sermos santificados, precisamos andar na verdade. Precisamos observar os mandamentos de Deus. E é por isso que Jesus, ainda ali no Evangelho de João, ele disse: vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então, a prova do amor a Deus, do nosso amor para com Deus, é a obediência aos seus mandamentos. E isso nos lembra quando Jesus perdoou Maria Madalena, a mulher apanhada em adultério, que ia ser apedrejada. Jesus disse a ela: eu também não te condeno, vai e não peques mais. O fato de não pecar mais, Maria deveria agora observar o mandamento que dizia para não adulterar. E assim todos os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, eles devem pautar toda a nossa vida de santidade, que é o preparo para vivermos no céu com Jesus. E ao concluir este assunto da santificação, nós aprendemos que a palavra de Deus nos diz que a santificação é a prova de que a pessoa tem Jesus no seu coração. Vocês entenderam, meus amigos e meus irmãos? A santificação, de acordo com a Bíblia, é uma prova de que Jesus habita no coração do crente. E é a santificação que nos faz ser parecidos com Jesus. É através de uma vida santificada que o caráter de Jesus é reproduzido em nossa vida. E quando eu disse aqui que a senha para entrar no céu é a santificação, é porque sem a santificação ninguém será semelhante a Jesus. E o nosso caráter deve ser semelhante ao caráter de Jesus. E não é de admirar que o apóstolo Paulo, quando deu o seu testemunho, isso está escrito ali no livro de Gálatas, no capítulo 2 e no verso 20, ele disse assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Notaram? Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você, meu amigo e minha amiga, pode dizer assim também como Paulo? Você já está crucificado com Cristo, quer dizer, o seu eu não reina mais em você, mas Jesus está vivendo na sua vida. E para terminar, o apelo que eu faço a você, meu amigo e minha amiga, é para tomar muito cuidado, porque enquanto Satanás for o dominador deste mundo, como a Bíblia diz, o Deus deste século, deste mundo, nós precisamos cada dia nos consagrar a Deus, dedicar a nossa vida a Deus todos os dias. Nós temos que viver para Deus, fazendo sempre a vontade de Deus. Então, o apelo que eu faço a todos nós é que a cada dia nos consagremos mais e mais ao Senhor, até que Jesus venha nos buscar, para morarmos para sempre no seu reino. E agora eu te convido para orarmos ao Senhor. Onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Deus querido, eterno Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pela vida, graças te damos pelo exemplo de Jesus em santificação. A vida de Jesus é a nossa inspiração. Obrigado, Senhor, por tua palavra que nos mostra sempre a verdade, o caminho certo a seguir. Por favor, aceita a nossa entrega, o nosso coração,
Dá-nos o Espírito Santo para nos guiar sempre na verdade e também para nos santificar na verdade. Abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos e nos ajude a perseverarmos da fé em fazer sempre o teu querer. Limpa o nosso coração de todo pecado e dá-nos a graça de estarmos preparados quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Nós queremos também subir com Ele para morar para sempre no seu reino. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.